A bola da vez também aí no parlamento brasileiro é a tal mudança da jornada de trabalho. Muita gente dizendo isso, ninguém há de negar. O trabalhador brasileiro médio, geralmente é de sol a sol, ali arrancam o casco do trabalhador brasileiro, muitas vezes com pouco tempo de folga e de lazer, e tentar mudar, à base de canetada pelo visto, a escala 6x1. A cada 6 dias trabalhados, 1 de folga, atingiu as assinaturas necessárias para ser protocolada essa PEC do fim da escala 6x1. Mas olha só, o Planalto está cético, considera até muito improvável o avanço dessa proposta no Congresso, já que o mesmo já engavetou ou mantém parado ao menos 9 PECs sobre a redução da jornada de trabalho. E esse é um vespeiro e tanto, né, delegada? A gente viu a reforma trabalhista do Michel Temer, que até hoje é tratada como bode expiatório para qualquer crise laboral que existe no Brasil. Por outro lado, muita gente dizendo que trouxe mais flexibilidade, mais modernização para as relações trabalhistas do Brasil que estavam presas ali na época do Getúlio Vargas. Afinal, qual é a tua opinião? A minha opinião não é uma opinião técnica, mas é uma opinião de quem vê algumas situações que são desniveladas. A gente pleiteia tanto sairmos da zona de miserabilidade, a gente pleiteia tanto por mais trabalho, queremos tanto que as pessoas tenham mais condições econômicas. E quando a gente vê projetos de lei justamente para, de forma impositiva, diminuir a jornada de trabalho, será que automaticamente não será diminuído também esse poder econômico? Porque quanto menos trabalho, menos se ganha. Isso é por óbvio. Claro, não vamos ser ingênuos em acreditar que diminuirá a jornada de trabalho ou aumentará a hora de trabalho. Então, eu acredito que existem umas situações que elas são absurdas quando colocadas. E justamente partidos que deveriam prezar pelo direito dos trabalhadores, partidos que deveriam prezar pelos direitos sociais. Então, eu acho completamente absurdo diminuir a possibilidade de ter um ganho financeiro. A gente não está aqui falando em trabalho escravo, não estamos aqui falando em situações em que as pessoas elas irão ser exploradas, até porque eu já fui por 2 mandatos presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Acredito que as jornadas elas não podem ser abusivas, exaustivas. Temos que ter sim a qualidade e o tempo de lazer, de descanso, porém, diminuir ao máximo o trabalho é ir na contramão do que presenciamos em países de primeiro mundo que fomentam mais estudo, mais jornada de estudo, mais jornada de trabalho para um progresso nacional. E essa é a realidade da esmagadora maioria dessa massa de trabalhadores aí, enfim, correndo atrás do seu sustento, tendo o mínimo de perspectiva de ascensão econômica, inclusão social por consequência, e tudo isso a gente sabe que esse é o drama do brasileiro médio, ninguém há de negar. Porém, a base de canetada e só com uma solução ali, acho que vai descer igual um anjo vingador, vai instalar um chicote, vai resolver tudo e vai botar o patrão no devido lugar, tem consequências. As consequências vêm depois. A gente sempre diz isso, as consequências vêm depois. Me ajuda a entender quais seriam essas, caso essa PEC prospere. Não é o que indica, mas o fato é que interditou o debate público brasileiro essa semana, mano. Pois é. Marinho, imagine uma farmácia que tem um número de funcionários específico que funciona hoje com a escala de trabalho. E aí, de repente, no lugar de poder ter a escala 6x1, passa a ser obrigado a ter a escala 4x3, que é o que propõe o projeto da deputada Érica Hilton. Na prática, essa farmácia teria que aumentar o número de funcionários, correto? Como vai pagar essa conta? Simplesmente, o preço vai ter que ser repassado. Ou seja, no caso de uma farmácia, o efeito concreto será os remédios ficarão mais caros. O ponto é, quanto mais caro? Alguém sabe? Não, porque ninguém fez a conta. Sequer a própria deputada Érica Hilton, que apresentou o projeto como se não houvesse custo nenhum. Dá bilhão ou não dá bilhão? Como se o simples desejo de mudar a escala de trabalho fosse capaz de modificar a realidade. E ignora que, na economia, o motor de todas as relações de trabalho é a produtividade, é aquilo que nós conseguimos fazer com o volume de recursos que temos. E sabe que, quando a gente fala isso, muita gente interpreta que a gente está dizendo que, de alguma forma, o trabalhador brasileiro é preguiçoso ou incompetente. Não tem nada disso. Tem um dado muito revelador. Sabia que um trabalhador brasileiro, ao emigrar para os Estados Unidos, em um ano, a produtividade dele aumenta
3 vezes. Isso revela que o problema não é o trabalhador brasileiro por si. O problema são as instituições, o ambiente institucional e de negócios, com o excesso de burocracia, de insegurança jurídica e todas as coisas que sugam a produção do trabalhador brasileiro, fazendo com que, na prática, a nossa produtividade se mantenha estagnada ao longo das últimas décadas. É isso que explica o porquê o trabalhador segue sem ter ganhos reais de renda e segue, na prática, sem ter tanto poder de barganha. Porque as condições institucionais... E aí, para tratar disso, a gente precisa falar das grandes reformas estruturais que a gente sempre fica adiando e jogando para frente. Isso não anda, e aí o país fica travado. A gente fica com a sensação de que está correndo na esteira. Corre e não sai do lugar. Infelizmente, é isso. Se a gente quiser ter um debate sério sobre a situação de qualidade de vida do trabalhador, a gente tem que encarar o debate real, que é como diminuir o custo do Brasil e fazer com que a produtividade do trabalho aumente. Mas essa pauta também está ganhando cada vez mais evidência, viu, Marinho? Porque eu fui abordado por algumas pessoas justamente com esses questionamentos, como, por exemplo, você não é a favor da saúde mental dos trabalhadores, já que eles teriam mais folga? Você também não é a favor de que mais empregos pudessem ser gerados pela medida, porque aí geraria a contratação de mais pessoas, já que precisaria de mais pessoas no mercado de trabalho, porque se você reduz a escala, como o Mano citou o exemplo da farmácia, você precisaria também, exatamente, de mais trabalhadores, mais... o Mano, acho que exemplificou muito bem essa questão. Aí algumas pessoas tratam como uma questão cultural nossa de que, pode reduzir sim, ou até mesmo o comércio fechar mais cedo, ou algumas coisas não funcionarem de domingo, por exemplo. Só que não é essa questão cultural, ou até mesmo que a gente é contra a saúde mental do trabalhador. É justamente que o custo de vida pode encarecer e muito com a medida. Não só encarecer, como a renda média, ela pode cair no cálculo total ali, medidos pelos nossos... A gente vai ter um aumento no CAGED? Teria, por conta da necessidade, que é a criação de novas vagas. Ok, mas e a PNAD, que mede ali a subocupação, as pessoas fora do mercado de trabalho, né? E a renda média, né? Que a gente viu crescer, na verdade, em 2024. O mercado de trabalho traz ali números surpreendentes nesse ano, batendo recorde da série histórica lá desde o ano de 2014. Então, assim, a gente tem um mercado de trabalho que, dadas as suas mudanças e também o início das reformas estruturais, a gente teve um grande avanço, né? Mas a gente tem uma grande parcela subocupada, que é a falta de horas trabalhadas, essa população que gostaria de trabalhar mais e não consegue, né? De 5,1 milhões de pessoas ainda nessa concentração de expectativa por mais horas. Aí vem uma lei que impede que ela faça, né, que ela possa fazer um acordo de expansão dessas horas. Aí nós temos duas questões aqui que levam à economia real, né? A necessidade de ter mais funcionários vai em encontro com essa questão de ajuste de custo, que por mais que tenha um funcionário a mais, não necessariamente vai ser com o mesmo salário. E a gente volta no início aqui da explicação da queda da renda média. A gente pode vir a ter uma renda média mais baixa, né? Só que 2 funcionários para uma empresa custam 4. Então a gente vai ter um aumento de custo de qualquer forma, com uma renda média baixa, ou seja, né, custo maior de vida para a gente, porque vai encarecer o nosso custo de vida e com menor poder aquisitivo, né? Então, o problema que isso pode desencadear é muito maior do que essa qualidade de vida, né? Ali, em formato de um benefício que, na verdade, vai tirar. Você vai ter mais tempo, mas menos condições de qualidade de vida, porque você vai ter menos recurso. E traduzindo também, né, Marinho? Por exemplo, se eu tenho um salário X para trabalhar 7 horas por dia, porque há compensações também durante o fim de semana, eu sou contratado para trabalhar 5, óbvio que eu vou ganhar menos. Então, essa é a fora a criação de postos informais que essa medida vai gerar. Sim. E que vai contra o que o atual governo, as propostas do atual governo, que é regularizar a maior parte, porque eles são muito pró-CLT, né? Empregos formais. Isso vai contra, né? Porque vai se tornar... A economia, ela se adapta. Você vai criar
um novo mercado de um aumento de trabalhos informais, porque o empresário ele vai precisar, e se tiver alguém que também estiver precisando, a coisa da demanda e oferta não adianta, é o mecanismo principal de mercado. Vai demandar, e aí a gente vai ter, além dessa piora no mercado formal, a gente ainda vai ter a expansão do mercado informal que tanto a gente luta para combater. De uma previdência social que não se sustenta mais, uma pauta que a gente já trouxe aqui no programa. E com menos contribuição. Eu acho que o Partido Socialismo e Liberdade, o famoso PSOL, como diriam alguns, né? Eu acho que ele deveria, sinceramente, dar o exemplo. Porque é o exemplo que arrasta, né, Mano Ferreira? Por que vocês não chegam agora e propõem a jornada de trabalho de 3x4, igual a nossa foto no documento, né? 3x4, 36 horas semanais no máximo para todos os seus funcionários. Ah, mas aí não vão, né? Não vão. Seria bom para o país. Seria bom para o país. Imagina o pessoal trabalhando menos. Eles vão acabar igual a CUT, que fica aí a plenos pulmões dizendo que defendem o trabalhador na ponta, mas ficam contratando por PJ sempre por trás. Inclusive o pessoal contratando por PJ. Então, sinceramente, o inferno está cheio de boas intenções. Lembrem-se disso. O inferno está cheio de boas intenções, as consequências sempre vêm depois, e é óbvio que você tentar mudar na base da caneta relações trabalhistas complexas vai acabar na gaveta. E não deu outro. E acho que esse vai ser o destino dessa PEC aqui, mano. Concluindo, e a gente segue à frente. Eu acho só um ponto importante. Saúde mental, para mim, é um tema muito importante. Lógico. Eu sou literalmente casado com uma psicóloga. Aí. É muito importante saúde mental. O que tira a saúde mental do brasileiro é nossa burocracia, é um estado paquidérmico, é essa sensação eterna de estar correndo na esteira, de correr e não sair do lugar. Ou seja, para melhorar a nossa saúde mental, o que a gente precisa é de um Estado que pare de nos tratar como a vaca leiteira desnutrida que tem que continuar dando leite. A gente tem que diminuir a complexidade, diminuir a montanha de papel e a burocracia que impede que o trabalho gere a renda efetiva para as pessoas. O que eu não terei saúde mental é se eu deitasse a cabeça no travesseiro sabendo que eu tenho dívidas a pagar e não consigo arcar com essas dívidas do que propriamente trabalhando mais. É o pai de família, é o trabalhador que a lei não permite. É o pai de família, o trabalhador está no cheque especial, amargando, só acumulando dívida para passar para os filhos deles, encarando estrada esburacada. Isso que você falou só um segundo. Só para concluir, fica à vontade. Quer complementar aqui? Não, eu já finalizo porque eu preciso ir pro break. O que ela falou é muito importante. Tendo estagnado através de uma lei, haverá uma proibição de você extrapolar a jornada de trabalho. É extremamente importante. É isso, o Brasil precisa de menos burocracia, não mais. E não vai ser só as boas intenções, o inferno está cheio, como eu coloquei aqui. 11 horas